Olá, alunos do sétimo ano, tudo bem? Estamos começando mais uma aula de língua portuguesa. Vamos conferir os objetivos de hoje? Então, vamos identificar os efeitos de sentido provocados pela seleção lexical, certo? Reconhecer o efeito de sentido decorrente da exploração de recursos morfossintáticos e compreender o que é oração e período. Vocês lembram disso? Já estudaram em algum momento? Oração, período, conceito de frase, né? É familiar a vocês esses conceitos? Se ainda não entrou bem, né, esses conceitos aí na mente de vocês, então não se preocupem porque nós teremos hoje, né, contato com essas informações, beleza? Vamos lá? Bom, uma perguntinha para vocês aqui para iniciarmos. Você se lembra o que é uma oração gramatical? Então aqui oração é essa palavrinha, né? Às vezes o pessoal faz até uma piadinha lá na escola, né? Oração aquela da igreja? Não, não é essa, né? Então aqui na língua portuguesa nós temos esse conceito de oração. Então, a um determinado elemento aqui da nossa gramática nós chamamos de oração, certo? Não vou explicar já o que é, mas daqui a pouquinho nós vamos saber melhor, certo? E qual será que é a diferença entre oração, frase e período? Será que a oração é uma frase também? Você lembra se oração é uma frase? O que seria uma frase? Como que nós podemos definir a palavra, esse conceito de frase, essa palavrinha aqui, né? Se você tivesse que explicar ao seu professor, à sua professora, como que você explicaria o que é uma frase? E período, o que será que é período? Alguns professores até explicam, daqui deste início do parágrafo até o ponto a gente tem um período, Então, existem várias formas de explicar isso, mas nós vamos conhecer melhor, essa questão em relação ao conceito da língua portuguesa de acordo com a gramática. Perfeito? Então vamos adiante. Bom, a seguir nós vamos fazer a leitura então de um fragmento de uma carta de reclamação informal, certo? Vamos lá? Então a leitura. Então acompanhe aqui comigo. Tentei contato por telefone, protocolo de atendimento 478644BH8. Falei com uma atendente chamada Jéssica, que me passou para um supervisor chamado Anderson. Ele me disse que eu receberia o livro ainda hoje e, posteriormente, um bônus de R$20 para ser usado na minha próxima compra. Acredite, fui enganado outra vez. Vixe, complicou aí, né, pessoal? Vocês entenderam, então, o assunto aqui desse texto? Então, é uma carta de reclamação. Ela é mais informal nesse caso. Vocês perceberam, então, que a pessoa aqui, ela diz que foi atendida, então, ali por telefone, certo? Teve um protocolo gerado. Quando você faz uma reclamação, geralmente, por telemarketing, existe lá um protocolo, que leva a uma determinada reclamação, a um determinado pedido, e a partir dali você faz o acompanhamento, se aquele caso ali, aquela dúvida foi resolvido ou não, certo? O que mais? A questão, às vezes, as empresas oferecem um bônus, para tentar, digamos assim, minimizar aquele aborrecimento gerado ali, por um problema ali causado por exemplo, uma operadora de telefonia, certo? Ou uma loja. Então, eles acabam, às vezes, oferecendo ali um benefício ao cliente para não perdê-lo, certo? E aqui, essa questão aqui também no final, importantíssima. Acredite, fui enganado outra vez. Então, já havia uma reclamação, então um descontentamento em relação a um determinado serviço, a um determinado produto. E mesmo depois da reclamação, o que aconteceu? Não houve a solução, certo? Então, aparentemente, então, não há ali, um meio de solução possível, certo? Entenderam? Então, vamos lá. Agora nós temos a nossa atividade de número 1, acompanhe aqui.
Tentei contato por telefone, protocolo de atendimento 478644BH8. Falei com uma atendente chamada Jéssica, que me passou para um supervisor chamado Anderson. Então, identifique os verbos do trecho acima. Já voltamos. Legal, e aí, você conseguiu então fazer a identificação dos verbos? Professor, não lembro o que é verbo, então lembrem lá que os verbos indicam ação, indicam estado, certo? Então, a ação pode ter ocorrido no passado, no presente, no futuro. O verbo pode estar no infinitivo também, com o final ar, er e ir, por exemplo, andar, correr, dirigir, certo? E assim por diante. Vamos ver então se vocês fizeram a identificação correta. Vamos conferir juntos aqui. Então, olha lá. Nós temos aqui os seguintes verbos. Tentei, certo? Falei e passou, certo? Então, eles estão na forma do infinitivo. Tentar, falar e passar. Perceberam? Então, é bem importante, né, o papel do verbo dentro das nossas frases, porque a partir daí nós entendemos qual ação foi praticada, certo? Então existe uma diferença entre frase, oração, período, esses conceitos são importantíssimos, mas quando tem verbo, como será que nós chamamos então esse elemento? Nós podemos chamar de frase, de oração, de período, o que será que é essa frase que possui verbo? Você tem ideia do que seja? Daqui a pouquinho, então, nós vamos conhecer melhor. Vamos lá? Vamos seguir? Então, vamos relembrar aqui alguns conceitos bem importantes, tá? Então, primeiramente, eu quero que você observe, tá? O que é oração? Então, esse conceito importante da nossa língua portuguesa, né? Eu definiria de uma forma simples como uma frase que possui verbo, certo? Então, a forma mais fácil de entender o que é oração é isso. Então, oração é uma frase que possui verbo.
Mas vamos conhecer então esse conceito melhor. Acompanhe aqui junto comigo. Então vamos lá. Então a oração ela é organizada por um único verbo ou ainda uma locução verbal. O que seria essa locução verbal? Justamente quando eu tenho dois verbos, certo? Um ao lado do outro, fazendo a função de um único verbo. Então, por exemplo, eu quero dizer, vou viajar. Então, vou viajar seria uma locução verbal. Só que eu poderia substituir essa mesma expressão, vou viajar, pela palavra viajarei. Então, o verbo ficaria no futuro, certo? Então, essa é a diferença entre verbo e locução verbal. Beleza? Entenderam? Então, olha lá. Dessa forma, para cada verbo ou locução verbal, nós contamos uma oração. Isso é muito importante, Então, quando nós temos um verbo, nós temos uma única oração. Se eu tenho dois verbos, professor, quantas orações eu vou ter ali? Dois verbos representam duas orações. Três verbos, três orações. E assim por diante. Por isso que eu preciso entender o que é o verbo. Sem entender o que é verbo, eu não consigo identificar quantas orações eu possuo e assim eu vou me perder nos outros conceitos. Por exemplo, o conceito do que é período também, certo? Então, acompanhe aqui o exemplo. Olha lá. Eu acordei cedo, tomei banho e apanhei o ônibus, certo? Observem aqui que nós temos quantas orações? Observem aqui, ó. Acordei é um verbo, certo? Portanto, gera uma oração, gera a nossa primeira oração. Tomar, no sentido de tomei banho, geramos aqui uma segunda oração. E lá, apanhei o ônibus, gera uma terceira oração. Então, perceberam que nós temos três verbos? Então, cada verbo representou uma oração, aquilo que o professor já explicou, Então, cada oração é representada por um verbo, e quando eu tenho uma locução verbal, também conta como um verbo, tá? Beleza? Então, verbo acordar, verbo tomar e verbo apanhar, certo? Perceberam? Beleza? Vamos seguir? E o que é período? Vamos lá? O que é período? Vocês lembram? O que é um período? Então, eu já tenho claro de que oração é uma frase que possui verbo, Cada verbo representa uma oração. Isso está claro. Agora, o que é período? Dentro da língua portuguesa, nós temos esse conceito. Frase, oração, período. Então, nós já sabemos o que é uma oração. E agora vamos entender melhor, vamos compreender o que é um período. Acompanhe aqui comigo. Olha lá. Período é também uma frase, só que ela é formada por uma ou mais orações, certo? Então, eu posso ter uma oração dentro do período, ou eu posso ter mais de uma oração dentro do meu período, beleza? Então, formando um todo, isso traz aqui o sentido completo, beleza? Então, observe lá. Eu acordei cedo, tomei banho e apanhei o ônibus. Observe lá que eu tenho uma oração formada pelo verbo acordar, a segunda oração formada pelo verbo tomar e a terceira oração formada pelo verbo apanhar. E isso tudo gera um único período, certo? É um período formado por três orações. Por que eu vejo que é um período? Porque eu acompanhei aqui, dentro disso tudo, que eu tenho pelo menos uma oração, Eu tenho que ter pelo menos uma oração para ser período. E nesse caso eu tenho três orações. Então, eu tenho claro que isso também forma um período. E isso tem sentido completo. Então, isso é importantíssimo, Precisa ter, então, um sentido completo. Pararam? Então, aqui seria um período, o quê? Simples ou composto? Seria um período composto, porque nós precisaríamos aqui, então, de mais orações. Beleza? Repararam? Ótimo. Agora, vamos à atividade número 2. Observem lá. Tentei contato por telefone, protocolo de atendimento 478644BH8. Falei com uma atendente chamada Jéssica, que me passou para um supervisor chamado Anderson. No trecho acima, há quantos períodos? Olhe, repare certinho e já voltamos.
Legal, e aí? Conseguiu descobrir então quantos períodos então nós temos aqui nesse trecho? Vamos conferir se vocês acertaram? Vejamos aqui então juntos. Olha lá. Então, a primeira parte aqui, tentei contato por telefone, protocolo de atendimento 478644BH8, forma o primeiro período, certo? E a sequência, falei com uma atendente chamada Jéssica, que me passou para um supervisor chamado Anderson, forma então o segundo período. Então, portanto, nós temos 2 períodos. Perfeito? Beleza? Então, até um ponto, eu tenho o primeiro período, depois do ponto eu tenho o segundo período. Perceberam? Beleza. Agora, atividade de número 3, tá? Acompanhe aqui, então, na tela o trecho e responda quantas orações existem em cada um dos períodos. Explique. Já voltamos. Legal, e aí? Conseguiu descobrir então o que o professor perguntou? Vamos conferir então quantas orações existem em cada um dos períodos? Vamos lá? Então, olha lá. Então, no primeiro período há apenas uma oração, tá? Então, há um único verbo, o verbo tentei. Já no segundo período nós temos o quê? 2 orações, cujos verbos são falei e passou. Perceberam? Ótimo, né? Se você percebeu. Se você tem dúvida, revise então o conteúdo. Bem importante, tá? Atividade de número 4. Observe aqui o trecho e responda o seguinte. Os períodos são simples, com uma única oração, ou compostos, com mais de uma oração? Explique. Já voltamos.
Legal, e aí? Conseguiu então fazer a identificação correta do que o professor solicitou? Então, os períodos são simples ou compostos? Você descobriu? Vamos ver? Olha lá. Então, o primeiro período é simples, certo? Então, tem apenas um verbo. E o segundo é composto, porque possui dois verbos, portanto, duas orações ali dentro desse período. Perfeito? Beleza? E o que é frase? Né? Então, nós falamos de oração, falamos de período, mas agora vamos lembrar o que é frase. Olha lá. Então, damos o nome de frase ao enunciado que, em uma situação comunicativa, apresenta sentido completo. Por exemplo, um beijo da sua neta Júlia Branca. Aqui nós temos uma frase nominal, que é aquela frase que não possui verbo, tá? Somente outros elementos gramaticais que não sejam verbo. Já aqui a outra frase, ó, aqui em São Paulo faz frio. Então aqui eu tenho o verbo fazer, né? O verbo faz. Portanto, é uma frase verbal, uma frase com verbo, portanto, nós chamamos de oração a frase que possui verbo. Beleza? Perfeito? E o que nós aprendemos nessa aula? Então, nós identificamos os efeitos de sentido provocado pela seleção lexical, reconhecemos o efeito de sentido decorrente da exploração de recursos morfossintáticos e compreendemos o que é oração e período. Beleza? Então, agradeço a você que acompanhou essa aula. Até a próxima.